vamos falar sobre Ceará Sporting Clube. Estou aqui com meu amigo Matheus Moreira, que hoje veio trajado de Vozão. Tudo bem, Matheus? Opa, tudo bom? É um desprazer estar aqui. Não com vocês, né? Com vocês é um prazer, mas é um desprazer falar do Ceará. Infelizmente, esse time horrível. Mas vamos aqui tentar ver se a gente consegue falar uma coisa boa, né? Porque o Ceará é muito ruim, mas vamos lá. E estamos aqui também com o Técio Brilhante. Tudo bem, Técio? As coisas poderiam estar melhores, né? Infelizmente aí, o título cearense escapou para um segundo tempo tenebroso, vamos falar sobre isso. Mas seguindo em frente, tem Copa do Brasil aí para disputar, logo mais vem a Série B e vamos acompanhar aí essa temporada do Vozão. Bom, estamos aqui uma semana e meia depois da perda do título estadual para o Fortaleza e um dia antes da partida contra o São Bernardo pela Copa do Brasil. Antes de mais nada, eu queria que o Matheus falasse um pouco sobre esses meses de Moza à frente do Ceará, Matheus. Como você tem visto as atuações do nosso glorioso Vozão? Bom, eu não queria a vida do Moza, então me surpreende bastante os primeiros meses dele. E aí, na hora que eu criei um pouco de expectativa, ele foi o Mozart que eu esperava que ele ia ser quando ele chegou. Que é o técnico retranqueiro que não ia vencer. E acabou sendo na hora que mais precisava. Tipo, mudando uma escalação que ele tirou da cabeça dele no primeiro jogo. Você pode dizer que não tinha meia, você pode dizer que não tinha isso, mas você entrar numa final contra o seu maior rival, no primeiro jogo da decisão, com uma formação que você não jogou, com os jogadores que não tinham 10 minutos em campo pelo Ceará, que era o caso do Júlio César. Eu acho que é uma sacanagem. Era melhor ter perdido o primeiro jogo ou tentado competir com uma formação que ele já tinha conhecimento do que porque o time entrou com 3 zagueiros e ficou mais frágil defensivamente do que ficou 3 meses inteiros, mano. Agora, no geral, os 3 meses eles são bons. O time cresceu ao longo da temporada, chegou como favorito para a final, perdeu nos pênaltis, né? Se você for olhar só os placares, não falar do jogo, o negócio não é assim, meu Deus, acabou o mundo. Porque o time perdeu nos pênaltis. Foram 2 empates e o Fortaleza não venceu o Ceará ainda no ano. E é um time que é mais estruturado, né? Caiu como financeiramente uma das potências da Série B. Uhum. Então, no geral, assim, se você for ver as estatísticas e tudo, for analisar os resultados, é um bom começo de ano. O futebol, 80% dos 3 meses foi um bom futebol, só que desde a final ele vem decaindo bastante. O primeiro jogo horrível, o segundo jogo teve 45 minutos bons e ele mesmo não soube manter o time. E o jogo contra o Maranhão é uma piada. Uhum. Com todo respeito ao Maranhão, assim, eu acho que nos últimos anos lá no Maranhão eles vêm jogando mais vezes semifinal, final de campeonato estadual. Mas não dá, velho, você vencer o Maranhão de 1-0 com um gol de pênalti e não jogando nada. Literalmente, se o cara do Maranhão não derruba o jogador do Ceará, pelo que a gente viu ao longo dos 90 minutos, o Ceará talvez teria sido eliminado nos pênaltis. Então, eu acho que é um time que, para quem vai começar a Copa do Nordeste agora, vai ter outro jogo amanhã contra o São Bernardo, que é um time infinitamente melhor do que o Maranhão. No Primavera, que o Ceará perdeu inúmeros gols e acabou ganhando só de 2-1. Então, contra times que vão mais fortes, com competições que vão exigir mais, esses gols perdidos, essa falta de futebol, podem ser cobrados lá na frente. E você, Técio? Cara, eu acho que eu concordo com acho que quase tudo que o Matheus falou. Eu acho a minha discordância, na verdade, não é uma discordância, porque eu fui a favor da vida do Moza, diferente dele, esperando justamente o que acabou acontecendo. Eu esperava, sim, o futebol retrancado, mais defensivo em proposta, mas existe uma diferença entre você jogar um futebol defensivo na sua proposta, mas que executa o contra-ataque corretamente, que consegue justamente, ele tá lá atrás, o bloco baixo, mas que evita que o adversário penetre, tipo assim, ele tá maçante, mas ele é efetivo. Não foi isso que se viu a partir dos 15 minutos do segundo tempo da volta da final. Pelo contrário, a gente viu um time que
parecia sem criação, apesar de ter entrado 2 meses, e sem poder de transformar qualquer chegada no ataque em contra-ataque. Muito pelo contrário. Os ataques do Fortaleza, que até então eram todos muito ocasionais e assim, de chutes de longe. Inclusive, o gol é um gol assim, ocasional, não deixa de valer, obviamente. O futebol tem dessa, o esporte faz parte, mas é um gol de desvio no outro atleta. Ele passa a ter bolas em direção ao gol, arremate, chutes, e o Ceará, que vinha criando bastante, para. Então, assim, eu esperava do Mozart esse tipo de tática, que ele não cumpriu no começo, mas eu não esperava que quando isso, enfim, acontecesse, seria não tão mal, assim, tão feio de ver. Acho que faz parte, levando em conta o nível técnico do time que o Ceará tem, mas é preocupante pensando no longo da temporada que esse time não pode, por exemplo, perder peças. É algo que o Ceará sofreu em outras temporadas. Você tem um 1-11 que vai conseguir entregar, cumpridor, operário, mas faltou alguém e o time sofre profundamente. Faltou um, sofre profundamente, se faltou 2, então desmonta. Por exemplo, o Matheus mencionou a primeira partida, que realmente foi um esquema esdrúxulo, uma atuação sem sentido. Se você fazer um esquema de 5-2-3 ou 5-3-2, sendo que os seus laterais não têm capacidade de criar, é o mesmo que nada. Só que, poxa, o cara não ter nenhum meio de criação, porque 3 se quebraram, é osso. E aí ele não conseguir achar essas alternativas, fica mais difícil ainda. Então, pensando ao longo dos próximos desafios que o Ceará vai ter na temporada, numa Série B, eu até faço essa pergunta, eu deixo essa pergunta para o Carlos, que é a seguinte: não seria talvez o caso, e eu digo isso com muito pesar, porque é um torneio que eu gostaria que o Ceará conquistasse de novo, eu valorizo bastante, eu acho que eu valorizo mais do que a própria CBF vem valorizando, talvez não seja o caso do Ceará poupar na Copa do Nordeste, utilizar reservas, porque as datas vão bater com a Série B, e o Ceará não pode negociar pontas na Série B nesse formato de que vai ter playoff, acho que não pode. É um bom debate, porque há de se levar em consideração que essa Copa do Nordeste vai ser um tanto esquisita, né? A gente não vai ter o Bahia, por exemplo. Então, se você pode dizer, ela se tornou esvaziada em termos de importância, é um argumento Tipo 2010, interessante. talvez. Por outro lado, como de 2010, por outro lado, eu acho que existe um peso muito grande em cima do Vitória, por exemplo, que é o único representante da Série A na competição e que não venceu ainda essa fase moderna da Copa do Nordeste, E a que fase que é a realmente... tetra empatada com o Bahia, quer ganhar um Exatamente. título. E que ano passado, por exemplo, teve um caminho muito tranquilo para chegar a uma final e foi eliminado pelo Confiança, se não me engano. Vitória, à época, dirigido pelo Carpini. Agora, eu não acho que o time deva descartar totalmente a Copa do Nordeste, sabe? Nós vimos que em 23, por exemplo, na última vez que o Ceará venceu a Copa do Nordeste, eu digo, né, a instituição, deu um valor muito elevado à Copa do Nordeste, até porque vinha de um rebaixamento, vinha todas aquelas questões de rivalidade, né, se esperava que esse gap entre as duas equipes diminuísse, e o Ceará fez uma ótima Copa do Nordeste, de modo geral, acabou sendo campeão, né? Mas é algo a se debater esse ano, se o time tem peças para competir, se Em tem... 2 frentes, né? Ou 3, nesse caso, da Copa do Brasil. Eu acho que você não deve descartar totalmente. Eu acho que é aquilo. Vai passar de fase, tenta passar de fase na melhor posição possível e ver o que dá. Vai que o time consegue um chaveamento mais tranquilo a partir das quartas, né? Decidindo em casa, tem um jogo das quartas em casa, se não me engano, esse ano as semifinais é ida e volta, e isso pode favorecer. Lembrando que ano passado, por exemplo, o Ceará foi eliminado naquele jogo contra o Bahia, fora de casa. Assim, de repente, se tivesse o jogo de volta, o Ceará poderia ter vencido o Bahia, por que não? Tem a história do Ceará e Vitória de 2013, por exemplo. O Ceará perde 2-0 aqui e enfia um 4-1 no Barra. Então, eu acho que não, Técio, até porque o Ceará precisa de um ano vitorioso e uma oportunidade já foi desperdiçada, que foi o Campeonato Cearense, que é poupável dentro
das perspectivas do clube. É o Sabe que título mais perdível, né? Exatamente, a Série B, o Moza tem história na Série B, veio de um título, veio de um vice-campeonato com o Mirassol, a 2 pontos do Santos apenas, mas o Ceará não tem histórico de ser muito competitivo na Série B, a verdade é essa. Nunca venceu. Campeão nem vice. Que é um problema nesse caso, né? Porque as vagas diretas é de campeão e de vice. Mas, Matheus, coloca no Matheus na conversa, como é que você vê Copa do Nordeste? Eu acho que, se a gente for colocar em termos de futebol brasileiro e a nível de torcida também, é uma exigência da torcida. Sim. E do cenário do futebol brasileiro. Se um técnico começa perdendo o campeonato estadual para o maior rival e não leva a sério a Copa do Nordeste, a torcida vai pedir a cabeça. Felizmente. E não só do técnico, né, Matheus? Mas do elenco, das pessoas que fazem o Ceará, diretoria. Já teve aquela reunião marota de organizada, né? Acho que. Teve ontem, né? Então. Anteontem, assim, foi por esse 3 dia. jogos acessíveis, né? Que a gente, todo respeito aos adversários sempre, mas são 3 jogos acessíveis. ABC, Retrô e Jacuipense. Nós temos um clássico, né? A verdade é essa também. Tem que seguir. Temos clássicos temos um clássico, pelo menos, garantido na Copa do Nordeste. Tem o clássico e tem o Náutico. São os adversários que a gente vai... Não, é um grupo ok pro Ceará passar. Relativamente. São 9 pontos que tem que buscar. E aí, trazer um ponto do clássico, trazer um ponto do Náutico. Deve ser o Náutico, não é uma coisa fora da cor, como a pipocada que o Náutico deu no Pernambucano, né? Ninguém fala. Tomou um 3-0 na volta na Ilha do Retiro. Náutico na campanha. O Ceará do Moura vai precisar elevar o seu nível de atuação, até porque, como você bem pontuou, o time veio de uma partida muito ruim contra o Maranhão, e vai enfrentar agora o São Bernardo 2 vezes, inclusive, na Copa do Brasil e no final de semana pela primeira rodada da Série B. Então as coisas não são tão simples e o passado recente não deixa tanta margem de otimismo, né? Eu acho que a questão, assim, de elenco também é o técnico ter mais coragem de usar a base. Eu não sei para que você tem a melhor base do Nordeste nos últimos 5 anos e você botar 2 jogadores da base para jogar. Eu vou me intrometer aqui porque eu acho que o Moza tem usado a base bem esse ano. Sabe? Ele, por exemplo, já colocou no elenco do Ceará 2 jogadores hoje primordiais. Mel, que nem se fala, e o Pedro Gilmar. Você conta com os 2 hoje. Não é? Foi bem ele que colocou, né? Ele tá fazendo jogar bem. Tá fazendo jogar. Gente, o Pedro Gilmar jogou o primeiro clássico do ano. Isso é impensável. Também. Tinha muita opção. Você pode dizer que foi o Moura e você também pode dizer que é a deficiência do elenco também, né? Que fez ele para o Gilmar. Você bota um adolescente ou bota um idoso. Né? O Luiz Otávio, assim que chegou, virou titular incontestável. Então, cadê a confiança na base? Não, mas o Pedro Gilmar jogou. O Pedro Gilmar seja um zagueiro melhor mas do que o Luiz Otávio. Mas também em defesa do... no segundo tempo, e o Mel que foi titular no segundo jogo, né? O Mel que entrou nos 3 clássicos. É bom que se diga. O Mel que era para ser titular no primeiro clássico, né? Porque o Técio falou que faltou um meia no primeiro jogo da final e o Mel que ele é o quê? Zagueiro? Mas eu acho que ali ele estava testando até pela a capacidade do... Assim, é muito complicado botar o cara para começar o jogo. Eu não consigo concordar com essa escalação. Você pode ter o seu argumento, é que nunca vai entrar na minha cabeça que o cara tem um meia para jogar e ele prefere trocar a escalação inteira. Não há o que concordar, até porque a escalação deu errado. Eu estou dizendo que, tipo, eu compreendo ele colocar o Melk no segundo tempo para ver como ele se sai nessa situação e vendo que ele se saiu bem em termos de maturidade, colocar ele titular no jogo seguinte. E deu certo? Não, né? Perdeu o título. Mas ele fez uma coisa que acho que a maioria dos técnicos faria. E assim, não é como se o grande problema do Ceará nesse momento fosse encontrar um caminho para além da base. Eu acho que é mais desapegar de certas soluções que não são tantas soluções assim, né? Por exemplo, se no segundo jogo o Melco talvez não tenha contribuído tanto quanto pudesse, quando ele saiu o time sentiu, porque pô, entrou o Vina, entrou o Fernandinho, entrou quem? No segundo tempo? Vina, Fernandinho, Rafael Ramos, eu acho. Entrou mais algum? Acho que foram 4, não foram? 5 substituições. Mateuzinho começou a titular. O Alano.
Aí desses aí, o Alan não foi bem, o Fernandinho não foi bem, o Vina. E aí sobra pro Rafael Ramos, que não foi mal. O Rafael Ramos deveria ter sido titular na partida. O Vina, o Alex foi mal legal, o Fernando também não foi legal. Qualquer uma das duas laterais não teria sido absurdo botá-lo. Então, o aproveitamento do banco do Ceará é bem questionável. Ok. E quais são a expectativa de vocês? Qual é a expectativa de vocês para o jogo de amanhã contra o São Bernardo? Para mim, o Ceará ainda não deixa de ser favorito, né? Uhum. É um elenco que está na Série B, então eu acho que um time que está na Série B tem que se portar como um favorito diante de um time. Enquanto a gente está nessas fases, o Ceará é o favorito na maioria dos jogos. A gente só tem que se preocupar isso em quartas, oitavas de final, que vai pegar time de Série A, vai pegar time de Série B, pode pegar time de Série B do mesmo nível. Então, a expectativa é recuperar o futebol que ele tinha, né? Porque o time não pode mostrar uma coisa e menos de um mês depois aprender a jogar futebol. Tem que ver também os adversários desse futebol, né? Tomara que isso se prove que eu esteja errado. Nem acho isso com tanta contundência assim, mas existe uma grande possibilidade de que esse futebol todo seja demonstrado também, porque o nível de enfrentamento do Campeonato Cearense não chega a ser algo muito alto, né? Floresta, Horizonte. Mas aí eu quero saber do Matheus sobre time titular. O Moza já deveria ter um 11 formado na cabeça dele, porque as informações que nós temos é que ele deve mexer para o jogo de amanhã. Como você iria para o jogo, Matheus? Iria com o 29? Iria com o Melk? Iria com o Matheus Araújo? Qual a sua informação? Infelizmente, o vídeo não me permite dizer para onde eu iria com o 29, mano. Infelizmente, né? Mas o 29, se ele quiser, da forma que eu posso falar para ficar gravado, se ele quiser mofar no banco o resto do ano inteiro, eu tenho pena do banco, que vai ter que ficar aguentando lá sentado, mano. É isso. Tá falando do líder líder de gols e a assistência do nosso vozão ainda. Perdão, cara. Eu esqueço que ele dá tapa de primeira, aí a torcida vai ao delírio, mano. É verdade. É o craque do Campeonato Cearense, segundo a federação, viu? A FCF deu aí o prêmio do Manjadinho pra ele. E também é o craque dos passos errados. Não, ele ganhou, porque ele foi artilheiro. Mas o craque seria o Mailton do Fortaleza, de fato. Mas enfim, Matheus, amanhã você iria como? Diz aí. O goleiro Richard. Uhum. Rafael Ramos na direita. Só para tirar isso a limpo. Richard ou Bruno Ferreira? Qual seria o seu titular para a Série B? Richard, ok. Rafael Ramos na direita. Uhum. Luiz Otávio e Éder na zaga. Luizão, né? Luiz Otávio, Chapecoense, Bahia e tal, que chegou agora. Infelizmente, Fernando na esquerda. Meio com Zanocelo, Melk e Matheus Araújo. Não, mas aí você iria só com volante amanhã? Só iria com volante amanhã? Volante. É isso. Não, mas... Tá bom, vai. Você me deu uma clareada. O Lucas Lima tá jogando muito bem, eu acho que é sacanagem. Tá bem. Zanocelo, Lucas Lima, Matheus Araújo e Melk, Wendel Silva e Mateuzinho. Tudo bem. E você, Técio? Seguiria o relator? A minha formação ia ser que ele acabou decidindo depois que tu falou que era só... que ele tava deixando só um volante, né? É mais ou menos a mesma coisa. Matheus Araújo sendo enganche, né? Meio atacante. Hoje, Mateuzinho. O elenco do Ceará, digamos, ainda está em formação. Eu sei que é complicado dizer isso quando está em março, mas o calendário não permite tanta coisa assim. Mas nós já temos uma ideia de que alguns jogadores talvez não vão contribuir muito durante o campeonato, não é? Hoje eu me preocupo por exemplo, com as contas, cara. Porque eu acho que, por exemplo... Muito criticado. Você tem um Fernandinho, por exemplo, que esse ano
parece que não entra em campo. Não é O só Pedro esse ano, não. Henrique é um cara que normalmente se machuca, passa alguns períodos fora. E aí? Cara, eu acho que o Ceará tem um grave problema em relação a pontas, pensando nesse ano, porque o Fernandinho, eu não consigo contar com ele mais para nada. Não que um dia eu tenha contado muito com ele, mas pelo menos para compor elenco, em algum momento eu considerei essa possibilidade. Mas nem lampejo tem mais do Fernandinho. É realmente um a menos em campo, não há contribuição futebolística. Não, cara. Ele é um a mais em campo pro adversário. Perfeitamente. O senhor Juan Alano, além deles ter umas irregularidadezinhas. Ele não é ruim, não, mas ele tem as suas. Baita dentro da nossa cenário de Série B, um ótimo jogador. Não. Bom nome para Série B, mas ele é meio de vidro. Meio não, bastante de vidro, né? Inclusive, quando o Ceará fechou, um monte de japonês maluco tava nas redes sociais assim, né? Ninguém se bota para traduzir. Bom jogador, mas se lesiona muito. Bom jogador, se lesiona muito. E ele chegou aqui, acho que teve já uma lesão, né? Ele já chegou. Do primeiro jogo. Ele chegou bichado, não foi, não? Ele chegou bichado, é verdade. Então, você já não pode tanto contar com ele, aí você já corta 2. Aí você vai ficar como? Assim, pensando, o Luca. O nosso amigo Luca aí, ele fez o gol que deu empate no primeiro jogo, beleza. Mas você compara com o Wendel Silva? Não. O Wendel Silva, que não é o maior centroavante do mundo, ele tem um número maior de contribuições em gols com metade dos jogos. Assim, o Wendel me lembra o grandioso Saulo Mineiro. Acho que com menos mobilidade, lembra? É muito ágil, muito. O Saulo Mineiro não era o centroavante, né? Aí facilitava para ele. O cara era 9. O Wendel Silva é tipo um Saulo Mineiro menos assim de bater e voltar, mas mais de. Enquanto o Luca não dá para. Eu não sei qual a posição do Luca, eu juro para vocês, porque o Luca na base era 9/segundo atacante. Aí no Inter, a melhor época que ele jogou foi segundo atacante, mas a melhor época, como assim? Melhor época era o Inter comendo casca de parede para não cair. Aí passou um tempo sem jogar, voltou, e veio para cá nessa garapa. Infelizmente, eu acho que ele não é. Ele tem muita vontade, acho que isso é inegável. Dos atacantes do Ceará, dá para perceber que ele tem uma querência a mais, acho que até por ser daqui. Mas não chega a ser uma peça super confiável. Aí fica complicado, né? Porque daí eu já falei com outras pessoas do ataque do Ceará. Já sobrou o quê? O Mateuzinho e o Mateuzinho, o Wendel, sabe? Já cortou um bocado. Então, se o Ceará planeja, segundo acho que o Horácio Neto e o Danilo Queiroz falaram isso, 2, 3 nomes. Talvez preocupa. Né? Aí, vamos deixar de lado talvez, vamos projetar o Ceará sendo competente, por mais que não tenha sido em muitas ocasiões recentes. Traz 2, 3, eu traria para focando um pouco no ataque. Porque a zaga, eu acho que o Ceará tem bons nomes para a zaga. Mas e as laterais? São confiáveis para uma Série B? Cara, eu acho que as laterais da Série B como um todo são horríveis, então não são tanto, mas comparado ao ataque é muito ruim. Mas essa eu vou passar para o Matheus, que eu vi que ele discordou de mim. Mas é porque as laterais do Ceará, elas são tipo, show de... tipo quando o camisa 29 entra em campo, né, mano? É só pedrada, ruindade e derrota. Não dá, mano. O Fernando, ele sabe jogar bola e ele é ruim, então o que é que adianta? O cara sabe jogar bola, mas não vai pro ataque, não faz um facão, não vai pra dentro, não marca o cara. Ele não sabe o que ele faz. É o famoso falso bom, né? Ele sabe o que ele faz com a bola, ele tem habilidade, dá pra ver, mas ele não mostra nada em campo. Nem na defesa, nem no ataque. Pra fortalecer o que o Matheus está falando, o Rafael Ramos, que veio de um ano bem ruim com a camisa do Ceará, bem questionado, ele hoje é o dono da lateral direita e nós, assim, dá para perceber que existe um nível entre ele e o Alex Silva, por exemplo, né? Cara, mas eu vou... Dá pra ver um favoritismo do técnico quando ele bota o Alex Silva para jogar direto, né? Sim, o Alex Silva jogou com ele no Curitiba, né? Acho que no Mirassol também. Sim. Não sei se no Mirassol, mas no Curitiba é certeza, que ele veio do Curitiba. No Curitiba ele jogou a 36 dos 38 jogos da Série A, absurdo. É o famoso galeto, lembra dos galetos do Lisca que a gente brincava, Auremias? É o galeto do nosso amigo Mozart, Alex Silva.
Eu dou uma discordadinha de leve, porque eu acho que a gente talvez esteja se empolgando com uma amostragem de jogos do Rafael Ramos, como já fizemos outras vezes. Eu não acho que ele vá ser... Eu acho que ele é melhor do que o Alex Silva, porque ele tem uns recursos que o Alex Silva não tem, mas eu acho que talvez o Alex Silva, para mal ou para bem, ele talvez acabe sendo mais regular dentro da sua ruindade consciente, das suas limitações, do que o Rafael Ramos, porque o Rafael Ramos ele não sabe se ele é regular ou se ele é ruim. Ele tem essa dúvida desde que ele começou a carreira de futebol. Tipo, no ano passado, ele vai e entra contra o Flamengo na reta final, aí jogo bom, não sei o que e tal, o Fabiano horrível. Aí o último jogo contra o Palmeiras, lixo total. Aí esse ano contra o Horizonte, absurdo. O time todo bem, o cara não acertou um cruzamento. Parando para pensar, é meio doido, né? Que o Fabiano, ele fez a última aparição com a camisa do Ceará contra o Cruzeiro, né? Ele não joga contra o Flamengo e Palmeiras. Ele Eu joga tô contra o ficando doido. Flamengo. Ele jogou contra o Flamengo. Ele para no gol contra o Flamengo. Ele jogou contra o Aí Flamengo. sai entre o Rafael Ramos, vai melhor do que ele. Vocês têm razão, ele não joga contra o Palmeiras. Por isso, porque o Rafael Ramos entra bem contra o Flamengo na posição do Fabiano, o Condé escala o Rafael Ramos e o nosso amigo Rafael Ramos, infelizmente, Mas línguas dizem que nosso grandioso Condé e ele tiveram desavenças, né? E isso talvez tenha impactado na relação entre eles, mas enfim. As boas línguas falam que o Condé é um... Tirar essa relação. Cara, o que eu acho é que o nosso querido Vozão... Você fala do Condé? Eu falo do Condé que, poxa, eu acho que o nosso amigo Condé, ele nunca, tipo assim, ele é o cara que convencia mais pelo... Pô, armei um esquema maneiro e vocês ganharam, olha que legal, do que vamos, não sei o que é uma coisa que o Mozart já tem um pouco mais, apesar de também ser professoral e tal, da prancheta. Tipo, você pega um vídeo de baixo, você não vê o Condé com os caras, ele vai o auxiliar, aí vai o Richard, aí vai o Luiz Otávio pagar o preço, aí depois a galera chega com... Então, gente, vamos vencer aí, hein? Sabe, é uma coisa meio assim... Dava um pouco de raiva, né? Então, ali, qualquer oscilação, mesmo quando vencia, dava essa impressãozinha, tipo assim, qualquer... Ok. Então, gente, amanhã o Ceará vai jogar contra o São Bernardo, fora de casa, bom que se diga. E no final de semana volta a enfrentar o São Bernardo agora pela Série B. Né, Matheus? Qual é... O que o Ceará pode apresentar, pelo menos... O atleta Sanches viajou, informação. Com essas mesmas peças, com o trabalho do Musa, como você acha que o Ceará vai encarar essa Série B? Sim, eu acho que o Ceará entra como um dos favoritos para subir. Tem um elenco ok, eu acho que são 38 rodadas, né? Eu acho que dá para revezar sem perder tanta qualidade, porque você pode mudar 2 peças ali, 3 peças ali, não dá para perder tanto futebol, não. O negócio vai ser se você mexer 5, 6 peças aí que o Ceará não tem. Uhum. Carlos, que é o maior hater das 5 substituições. Eu sou. Mudou a dinâmica do jogo, né, meu querido? Mas acho que ao longo da competição, eu acho que deve vir 2, 3 reforços. E eu acho que o Ceará tem na base 3 jogadores, além do Melk, que dá para testar, fora o Pedro Gilmar, que deve ser um zagueiro ali para entrar no lugar do Éder ou do Luizão, quando eles estiverem mais cansados. Eu acho que tem o João Lucas, o Ludovico, o Júlio, e me falta o nome de outro jogador do meio campista que jogou muito bem a Copinha. Eu não vou lembrar o nome dele agora. É o que entrou jogou alguns jogos no Cearense? Tem um Fernando alguma coisa. O Gabriel, talvez, o nome dele? Eu realmente tem esse Gabriel, dele, eu não lembro. Eu lembro o rosto dele, eu lembro dele jogando, mas eu não me veio o nome. Cara, e o Zé Neto, que tá no Paranavaí. O Zé Neto tá no Paranavaí emprestado, o Adriano Bispo foi emprestado também para um clube nada a ver, essas coisas de base é loucura. Também. O Adriano Bispo tipo, o Adriano Bispo é aqui e o Fernandinho é aqui, mano. Só assim, só a título de comparação, né? Mas o técnico, mais uma vez... Não acho, aí eu já não defendendo o técnico, não. Mas eu acho que isso é questão de... Eu acho que isso é essas questões de base, que não dá para usar a palavra que né? Mas essas questões de base aí, que o Ceará sofre bastante com isso. De jogador
se destaca um pouquinho aí, do nada está emprestado para o Figueirense, está Aí emprestado o Figueirense oferece uma cana de açúcar e 2 moedas de 25 centavos e ainda parcela em 2 vezes. Tá aí o Ceará Tá, se livrou do Marco Antônio assim. você vai fazer mais uma coisa? Cara, eu queria falar a escalação do nosso adversário de amanhã, o São Bernardo, no último jogo, porque tem um velho conhecido que entrou em campo, o Lucas Rian. Lucas Rian deu assistência para Pablo Diego marcar o gol da vitória contra o Joinville. Aquele Dois Lucas gols Rian. dele. Lucas Rian, que é mais jogador que o Fernandinho. Não, hoje o Lucas Além Rian do Leste. tranquilamente tomaria o jogador do Fernandinho, tranquilamente. Ele rescindiu um dia desse, pô. Era para ter chamado. Pô, o Lucas Rian, com todas as suas limitações, herói Lucas daquele Rian jogo. na cadeia, mano. Batalha É de melhor que o Fernandinho, mano. Lucas Rian. Agora, Tess, Alex Alves, só cantar isso aqui rapidinho. Alex Alves, Rodrigo Ferreira, Matheus Salustiano, Augusto, Pará. Acho que aquele Pará, camisa 6, lateral. Não, de Pará, que era o lateral do Juventude. Ah, sim, perfeito. Lateral Marcão Silva e Júnior Urso, ex-Corinthians. Aí Nossa, entrou. Aquele Júnior Urso. Tava no Orlando Magic. O Corinthians no Atlético Mineiro. Isso. Aí Dudu Miraíma depois, João Paulo, depois Romisson, Pedro Vitor, depois Lucas Ian, Felipe Garcia, depois Daniel Amorim, ex-Vasco, o Pirulito, Fabrício Daniel, jogou no Mirassol, né? Acho que é aquele Fabrício Daniel, jogou no Mirassol, fez gol no São Paulo. Daniel, que acho que já fez gol no Ceará, inclusive, pelo América. Fez, putz, ele fez mesmo gol no Ceará, desgraça. Depois Pablo Diego. No banco, Hugo Sanches, João Pedro, Foguinho, o volante Foguinho. Aquele joga, mano. Foguinho. Não tem 40 outro... Cara, olha a dupla de volantes reserva do São Bernardo. É Foguinho e Rodrigo Andrade. Simplesmente Foguinho e Rodrigo Andrade. Eu quero falar uma coisa com você, porque eu estou muito preocupado. Eu sou torcedor do Ceará há mais de 20 anos, enfim, frequento estádio há mais de 20 anos, isso não é segredo, mas não me recordo de um momento em que a torcida estivesse tão afastada assim do estádio, né? Em termos de conexão, de sinergia. A gente vai começar uma Série B e me parece que o torcedor ainda não comprou a ideia do clube, né? Não se relacionou com os jogadores, com a comissão técnica. Me parece que hoje a diretoria do Ceará está ancorada em um mar de mediocridade, e isso me perturba muito. E aí, Técio, como você vê, pelo menos, essa Série B para o Ceará em termos de conexão com o torcedor? Você acha que os públicos foram muito ruins esse ano? Você acha que isso deve mudar de alguma forma? Eu acho que o Ceará está no pior estado que um clube de futebol pode estar sem ser de uma catástrofe, né? Sem ser falimentar, sem ser vai acabar. Que é o estado... Seria o maior... sem ser, exatamente. Que é o quê? Você estar abaixo da mediocridade, mas você não está ainda no desespero, mas está abaixo, está ruim, está mal. Mas você chegou em um momento da falta de progressão do clube, por qual motivo que seja, de que quem está por dentro, quem é torcedor, se conforma por cansaço, se conforma por falta de perspectiva, mas se conforma. Isso é péssimo, porque você não está ruim a ponto de que é inevitável que a água bata na bunda de quem está no comando e eles acabam se mudando por bem ou por mal, porque senão o clube acaba e a pessoa perde a posição, a importância, o poder, etc. E não serve para o torcedor porque ele não tem estímulo para ir ao estádio. Porque é a mesma coisa. Se for comparar, mal comparando, por exemplo, o Ceará de 2022, uma desgraça completa, mas geralmente quando você está nessa desgraça completa, você se sente incumbido aí no estádio e apoiar para evitar a desgraça completa. Em 2023 também, vamos botar de volta, pô. Em 23, o Ceará teve ótimos públicos no Campeonato Cearense. Eu lembro que a semifinal contra o Iguatu assim, foi muito legal, mais de quase 40 mil pessoas no estádio. A campanha da Copa do Nordeste foi muito boa em termos de público.
O Ceará tomou 3-0 do Ferroviário lotando como visitante. O PV. Exatamente. Falta isso esse ano. Falta mais osso porque eu não consigo cobrar Tá da galera. detalhe bem importante aí na conversa de vocês. Sim. Eu acho que o time ter sido rebaixado naquela última rodada pesa bastante na... Com certeza. E é bom que se diga. É o principal fator, porque É a causa fundamental. Desmoraliza qualquer torcedor, mano. O Ceará caiu e não sabe por que caiu. É a pior forma de cair. Porque você cair... o Ceará teve uma média de público fantástica. Quase 35 mil pessoas, em média, foram ao Castelão em 2025. Em um ano totalmente medíocre, vamos ser sinceros. A Série A do Ceará, medíocre. Sempre na parte de baixo da tabela. E buscava uma 8ª colocação, 9ª colocação. Mas nada muito anormal, nada muito fora da curva. Eu acho que, de alguma forma... Eu não acho medíocre, eu acho abaixo da média, a galera foi se iludindo porque começou muito bem. Como o Técio falou, não é, Matheus? E assim, você pontuou, o rebaixamento do Ceará se deu de uma forma inacreditável. Eu não me recordo de um time... É uma forma de rebaixamento que nenhum time nunca teve, mano. Nenhuma torcida nunca... O time passou 15 minutos na zona de rebaixamento. Mas não dizer que ninguém nunca teve... Só, quer dizer, você foi específico a esse ponto, realmente ninguém nunca teve. Ficou 15 minutos, uma rodada. Mas, por exemplo, Coritiba teve, acho que em 2009, 2 rodadas, caindo com 46 pontos. Eu acho que é comparável. E eles destruíram o estádio, né? Eu acho que era o centenário do Coritiba. E nem isso, tá ligado? Porque a galera chegou no estádio de apatia, que não é tipo 2022, ok, a maioria da galera tava se escoando, mas tinha uma galera puta com razão. A galera ficou tendo violência, tá? Não tô incentivando, exatamente, não é incentivar a violência. Quando o cara tá violento, e ele tá errado e tá violento, ele tá indignado, né? A galera não é que a galera tá indignada, a galera foi pro estádio sabendo que ia passar raiva. E aí virou o ano, eu não quero passar raiva, eu não quero ser feito de palhaço de novo. Aí é que para mim reside o principal problema, porque quem colocou o Ceará nessa situação continua ocupando exatamente os mesmos cargos que continuavam no passado, e não são exatamente as mesmas pessoas só porque o técnico pediu para sair, porque o Condé não quis renovar, senão seria tudo igual, a mediocridade sendo recompensada. Ser dito, onde está o senhor João Paulo Silva? Onde está o senhor Haroldo Martins? Onde está o senhor Lucas Drubsky? Essas pessoas sumiram. O João Paulo não teve a decência de dar uma entrevista aos canais oficiais do clube, pedindo desculpas. Gente, a torcida merece alguma coisa. E se a torcida merecesse, eles voltavam, né? Eu acho exatamente. Que dá pra perceber muito que eles não ligam pra torcida. A torcida do Ceará não tem direito ao voto. Nós não podemos escolher o presidente do clube. Estamos em 2026 e a torcida do Ceará não pode votar, não pode escolher alguém para ser presidente do clube. E não pode nem sonhar com um caso em que, ok, eu não posso votar, mas pelo menos eu tô aqui no entre aspas, ditadura, né? Benevolente, né? Uma SAF, uma coisa. Cara, o Ceará tá... É porque geralmente quando o torcedor assim não chega junto, existem situações e situações. Não é legal julgar a torcida, mas dá sim para você cobrar uma presença, por exemplo. O Botafogo ganhou tudo, aí começou a ir mal, a galera não foi. O Botafogo tem torcida, mano. Aí você já tem que entrar nesse fato. Pelo amor de Deus, a gente tá falando de um time que tem torcida. Mas assim, o questão... Uma massa apaixonada. Uma massa apaixonada. Aí você tem uma massa apaixonada. Essa massa apaixonada já tentou protestar de forma pacífica, política e tal, reservada em prol do seu voto. Já explodiu até perto da sede, mano. Não dá certo. Foi pra imprensa, foi pra coisa e tal. Conseguiu o seu direito? Não. Ficou a 12 votos, mas não conseguiu o seu direito a voto. Tentou, ok, não conseguimos o direito ao voto, então vamos apoiar? Mesmo estando uma droga, vamos apoiar? Vamos. Lotou PV, lotou Castelão, lotou jogo de perto, aqueles amistosos, aquecimento de torcida e tal, apresentação de elenco. Eu tava lembrando esses dias, não tem. Feirão de sócio, tudo. Cara, mas vai ter por quê? Para ninguém? Porque ninguém é mais trouxa, pô. 2 anos seguidos carregando o time, a galera... Passado, mano, davam 10 mil pessoas, davam 12 mil pessoas, esse ano deu 5, mano. A torcida do Ceará, no segundo turno da Série B de 2024, foi uma loucura.
O time não tinha perspectiva alguma de lutar pelo acesso. E foi mais gente, mano. E a torcida do Ceará colocava 40 mil contra o Avaí, 45 mil contra o Paysandu, 30 mil contra a Ponte Preta. Mas também não parecia valer nada. Com todos os senões, e aí tem que ser dita a verdade, naquele momento específico, nesse recorte específico do meio para o final de 2024, o trabalho da diretoria foi, na parte do futebol, foi competente em relação a trazer alguns reforços úteis, montar, trazer o Condé. Aí, ok, né? Bom trabalho. O problema é que era um bom trabalho em 2024. Esse ciclo se encerrou com muita boa vontade na janela de 2026, quando o cara toma 12 não e vai bater no peito com orgulho. Ó, tomei 12 não, rapaziada. Não, foi na janela de ano, não foi de 25, você tá foi, falando. 25, 26 o Lucas e o Haroldo fizeram uma coletiva de imprensa, nunca vou me esquecer disso, e falaram que eles tiveram 12 nomes em negociação e eles não conseguiram contratar. E eles não. Nós tentamos, mas nós não conseguimos. Gente, pelo amor de Deus, cara. Aí você mal comparando, por exemplo. Cara, aí o Ceará acabou com o Paulo Baia, pô. Outro cara que é melhor que o Fernandinho, mano. E a gente Ceará contratou na lista. Aí o time cai, porque aconteceu o que eu bati nessa tecla várias vezes. O Ceará está aí se iludindo. Ceará, qualquer projeção séria mesmo, que a seriedade no Ceará Sporting Clube é o pessimismo. Venhamos e convenhamos, a seriedade é o pessimismo. Então, meu amigo, se tu vai pegar o G4 nas últimas 4 rodadas, é 4x. Se você faz o contrário disso, você, com todo respeito, está sendo um bobo alegre. Porque o Ceará precisando pontuar contra o G4, não vai. Ai, mas no primeiro turno, na Copa do Brasil, não vai. Eu conheço o time que eu torço, eu não sou otário. Aconteceu o quê? Lá vai o otário, que não é otário, e Mirassol toma gol de Reinaldo, toma gol de Negueba. Aí vai o otário, Ceará e Palmeiras, toma frango do Bruno Ferreira contra o dente de leite do Palmeiras. É osso, infelizmente. Perde sem dar um chute a gol, o Flamengo todo bêbado. Mais uma Flamengo belado, tá ligado? Assim, pô, é osso, assim. Eu não tenho que cobrar da torcida do Ceará. A galera, na hora da final, não foi... O único jogo que eu realmente achei paia foi não ter na ida, mas isso é um problema já crônico, desde a pandemia, que acho que nem cabe falar aqui, porque teria que se alongar mais. Mas, excluindo isso, a volta, a galera lotou, fez a festa e tal, e perdeu. Então, pô, vou cobrar o quê? Clássicos sem mando, né? Realmente acho. Isso é parou de ir. Então é isso, eu acho que é isso que tem que ser dito. Não, me alonguei um pouco, mas é porque... Então, Matheus, para finalizar, tem alguma coisa? O Ceará é uma tristeza na minha vida. Manda aí um abraço pro Vina. Meu mano Matheus vai fazer aniversário, até comentou nesse final de semana. Rapaz, um final de semana sem Ceará é uma paz tão grande. Nossa, manda aí o Ceará não joga, mano. Minha vida é feliz, mano. O Ceará pra quem, mano? Pro Vina, 29. Quem é esse cara? Que dá tapa de primeira. Quem é esse cara, mano? É meu amigo Matheus. Matheus. Qual é a profissão dele? Animador de torcida, né? É que ele tá praticando agora? Eu vou ligar pro zoológico, né? Liga aí, mano. Pera aí. Você sabe. Aproveita, mãe, e descobre o número do futebol dele, que ele deixou... Eu não sei se foi na barriga pandemia da mãe dele quando ele nasceu, né, mano? É foda. Se o Ceará tivesse vencido aquele jogo nos pênaltis, o Vina, que não jogou nada, que pipocou e não bateu o pênalti, ele iria na torcida. Pronto, isso eu acho que vale um desabafo. Não sei se o Matheus vai se submeter a isso, porque o Matheus é um cara que, né, sabe da capacidade dele de ofender as pessoas. Mas o senhor Vinícius Vina, que por mais que tenha jogado muito mal, obviamente não é o principal culpado, ele ficou em campo 15, 10 minutos, o principal culpado é o Condé, o Moura, a diretoria. Não, digo assim, vai ser a diretoria porque quem contrata, né? Ele é contratado. O otário que quis trazer ele de volta, beleza. Mas assim, ele submete o Ceará ao ridículo, pô. Ele submete o Ceará ao ridículo, assim, zoação de torcedor do Fortaleza, aquela coisa, né? Penta fantasma e tal. Agora, pô, o cara vai lá, entra em campo, faz nada. Aí sobe um negócio assim, frescando com ele. Eu vou falar o quê? O cara não jogou nada.
Só que ele tá usando a camisa do Ceará, então ele automaticamente tá botando o clube numa posição de ser tiração de sarro. Eu sei que parece besteira, mas eu me incomodo com isso. Ele não ter batido o pênalti, pô, não existe. Ei, cara, peraí. Pra vocês que me chamam de pipoqueiro, eu mostrei pra vocês quem é o Vina do Ceará. Mas de Deus, o cara jogou bem um clássico, mano. O cara mete essa, mano. Cara, se o cara fosse o Arthur, aí eu entendia, porque o Arthur é pai do Fortaleza em qualquer canto que ele tá, mano. Mas aí o cara joga bem um clássico, mano, que todo mundo jogou bem, mano. O Arthur Cabral nesse jogo, mano. Aí é foda, mano. Aquele jogo. Só que ele perdeu 4 gols, né? Mas ele jogou muita bola. O senhor Arthur Cabral, que não vem jogando bem, contra o Fortaleza, com o time do Botafogo já naquela resenha de férias, todo mundo sem nenhuma vontade, cravou um golzinho para garantir que o desastre fosse menor. Máximo respeito ao King Arthur Cabral. Se o Ceará não tivesse caído, eu não duvido que o nosso querido João Paulo Invocado tentasse aí um empréstimozinho, resenha, mas como a gente caiu, a realidade é Luca e Wendel Silva. Então é isso, gente. Quer completar alguma coisa, Técio? Por último. Vamos aí, né? Ver se dá para ganhar do São Bernardo na Copa do Brasil. Eu tenho medo de jogo no interior de São Paulo desde a infância, não tem jeito. Pode ser contra quem for. Eu acho que o Ceará vai empatar. Interior de São Paulo que a gente subiu, mano. A gente subiu 0-0 graças ao senhor Paulo Baia em Goiás. Mas aí a gente não tá colocando como subiu. O importante é subir, mano. Porque se a gente for falar de todas as desgraças do Ceará, a gente tem que gravar pelo menos 8 horas de vídeo. É verdade. Mas assim, tomara que dê bom. Eu gosto muito da Copa do Brasil. Acho que é uma competição que o Ceará devia voltar a fazer campanhas assim, legais, maneiras, porque acho que os grandes momentos da história do Ceará passam pela Copa do Brasil. Ainda que seja a perspectiva de ganhar a Copa do Brasil é mínima, mas sonhar não custa nada. Do financeiro, né? Principalmente por isso, por exemplo. Por isso que eu falei também de poupar no Nordestão. Porque o Nordestão vai pagar uma merreca. A Copa do Brasil é uma grana importante. Você está poupando até para economizar passagem aérea, pô. Então é isso, vamos aí ver se tá bom. Matheus, tu acha que dá para classificar contra o São Bernardo pensando em relação a, por exemplo, o quanto o Ceará jogou contra o Maranhão? Dá para ver uma evolução do time assim, para encerrar ou vai ser o mesmo nível de jogo de antes? Assim, no meu ponto de vista, eu acho que o São Bernardo é um time que vai sair mais para jogo, né? É um time melhor, é um time que tá jogando em casa, é um time que tem jogadores mais ofensivos e com mais qualidade. Então, eu acho que para um estilo de jogo que gosta mais de defender, vai ter mais espaço para os jogadores de criação do Ceará jogarem. Então, eu acho que taticamente favorece mais ao estilo de jogo do Mozart. Então, se ele conseguir desenvolver de novo o futebol dos jogadores, né? Ter uma conversa ali nos treinos e tudo, eu acho que tem um bom chance do Ceará se dar bem. Ok. É isso, gente. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Obrigado pela presença, meus amigos Matheus e Técio. E só queria falar uma coisa. Ryan na seleção e Neymar fora. E Neymar fora, pois é. Grande seleção. Teremos grande dia para o Bournemouth, porque sobre Fortaleza, tá? Sobre esses meses de Fortaleza, Carpini à frente de Fortaleza, as perspectivas do Fortaleza nessa Série B. Fiquem atentos. E é isso, gente. Abração e até mais. Valeu. Valeu.